Conteúdo da aula de hoje é funções. Funções é um dos conteúdos mais importantes da matemática. É a base que você vai precisar ter para quase tudo daqui para frente. E por incrível que pareça, funções é um conteúdo tranquilo, é um conteúdo simples, porém é um daqueles conteúdos na matemática que a maioria das pessoas tem dificuldade, porque a forma como é apresentado faz parecer que é difícil, uma coisa simples fazendo parecer que é difícil. Então, o jeito que eu vou te ensinar nessa aula, você vai ver que é tranquilo e você vai aprender com tranquilidade esse conteúdo. Vamos lá. Primeiro ponto, nós podemos associar uma função a uma máquina que recebe um valor e devolve um outro valor associado ao que foi fornecido. Por exemplo, aqui nós temos a nossa máquina de função. Essa máquina ela recebe por aqui um valor x e ela nos devolve um valor y. Um valor y vinculado a esse valor x que ela recebeu. Por exemplo, se eu fornecer para essa máquina, se os x's que vão entrar nessa máquina, eles estiverem contidos em um conjunto A, contendo os valores 1, 2 e 3. É um conjunto que só tem esses valores, 1, 2 e 3. E essa máquina devolve para a gente um conjunto B, contendo os valores 1, 4 e 9. Ela devolve esses valores por quê? Porque a função que está rodando nessa máquina é a função, da outra eu chamei de f, eu chamar essa função de g. A função g definida por y igual a x ao quadrado. Então, a máquina vai receber esses valores de x e vai devolver esses valores de y. Sendo que o x pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B. Então, nesse caso, nós demos para a máquina o valor x igual a 1, ela nos devolveu o valor y igual a 1. Por quê? X ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Quando a gente der para ela o valor x igual a 2, ela vai devolver para a gente o valor y igual a 4, porque 2 ao quadrado é 4. A mesma coisa com 3, x igual a 3, y igual a 9. Agora vamos formalizar um pouco mais esse conteúdo. Aqui nós temos o conjunto A composto pelos números menos 1, 0, 1, 2 e 3. Conjunto B composto pelos números menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E essa forma aqui da gente escrever A com uma seta apontada para o B quer dizer que é a função de A em B. E a forma que nós temos de representar a função de A em B, a gente tem que dar um nome para essa função. Aqui no caso, a função f, aqui não é nem sinal de igual, aqui é um sinal, é 2 pontos. Ó. F, que é 2 pontos. A função f é definida por x pertence a A, ou seja, x só pode receber valores que estão aqui dentro do conjunto A. Eu não posso dar para x o valor 10, por exemplo, porque aqui no conjunto A não tem 10. X só pode ser menos 1, 0, 1, 2 e 3. E y pertence a B. Então, B não pode ser nenhum valor que não esteja nesse conjunto aqui. E a função, a regra da função, a máquina de função que vai rodar aqui para a gente é y igual a x menos 1. Então, como que vai ficar? Deixa eu diminuir um pouco a tela aqui. Nós podemos representar essas funções através de conjuntos no formato de diagramas, como esse aqui. Isso daqui é uma forma de representar conjunto, quem assistiu à playlist de conjuntos sabe, mas aqui nós vamos representar o conjunto aqui, por esses diagramas. No conjunto A, nós temos os valores menos 1, 0, 1, 2 e 3. Como é conjunto, como são elementos de um conjunto, a gente bota um pontinho assim do lado de cada elemento. No conjunto B, nós temos os valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3.
Agora a gente vai ligar o conjunto A com o conjunto B, nós vamos associar o conjunto A ao conjunto B, seguindo a regra da função, que é essa daqui. Nós vamos agora fazer o papel da máquina de função. Y é igual a x mais 1. Então, aqui no conjunto A, nós temos os valores de x. No conjunto B, os valores de y. Se x é igual a menos 1, o y, depois que ele passar ali pela nossa maquininha de função, vai ser menos 2, porque menos 1 vezes menos 1 é menos 2. Ó, y é igual a x menos 1. Então, a gente pode fazer uma setinha ligando esse menos 1 ao menos 2. É assim que a gente representa a função por diagrama. Se x é igual a 0, 0 menos 1 é menos 1. Ó. Setinha para cá. Quando x for igual a 1, y vai ser 0, porque 1 menos 1 é 0. X igual a 2, y igual a 1. X igual a 3, y igual a 2. 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. Sobrou um valor aqui. Só que não tem problema ter sobrado um valor no conjunto B. Problema seria se tivesse sobrado um valor no conjunto A. Agora a gente vai entrar num outro campo, que são as regras que uma associação de conjuntos devem obedecer para que essa associação de conjuntos seja considerado uma função. Nesse caso aqui, A é função de B. Então, aqui, nós chamamos esse conjunto A de domínio. E o conjunto B é chamado de contradomínio. E existem algumas regras para essa associação do conjunto A com o conjunto B ser considerado função. A primeira regra é que no conjunto A, obrigatoriamente, todos os elementos dele, no caso do domínio, todos os elementos do domínio devem obrigatoriamente ter uma seta saindo dele e indo para o conjunto B. Por exemplo, se aqui no domínio tivesse o número 10, 10 menos 1, que é a regra dessa função, x menos 1, 10 menos 1 é 9. 9 não tem no conjunto B, então não vai ter nenhuma setinha saindo aqui do 10. Isso já iria descaracterizar a função. Essa associação de conjuntos, então, não poderia ser considerada uma função. Uma outra regra é que de cada elemento do conjunto A só pode ter uma seta saindo dele. Por exemplo, se aqui no 1 tivesse uma outra seta saindo aqui do 1, indo para o 0, por exemplo, eu teria um elemento do conjunto A com duas setas saindo dele. E isso também descaracteriza a função. Se acontecer do domínio ter duas setas saindo de um único elemento do domínio, então não é função. Eu estou apresentando essas regras para vocês usando o diagrama. Depois eu vou mostrar também essas regras no plano cartesiano, não se preocupe. Agora, o que pode? Deixa eu apagar essas setas aqui para dar outros exemplos para vocês. Sai uma seta aqui do 1. Vai para o 2. Para o menos 2. E vamos dizer que sai uma seta aqui do 2 e vai também para o menos 2. Ou seja, um elemento do conjunto B está recebendo duas setas. Isso pode, o contradomínio, um elemento do contradomínio pode receber duas setas. Pode também sobrar elementos no contradomínio. Se eu tivesse um 10 aqui sobrando de bobeira, não teria problema nenhum. Isso também não descaracterizaria a função. Só que da forma como está, ainda não é função, porque na imagem, no domínio, todos os elementos têm que ter uma seta saindo dele. Então, para ser considerada função, eu posso fazer isso. Isso, pronto. Cada elemento do domínio tem uma seta saindo. E no contradomínio, eu posso ter um elemento recebendo duas setas, problema nenhum. E existe um outro termo na função chamado imagem, que é muito importante esse conhecimento da imagem. Domínio, contradomínio e imagem. Eu vou voltar aqui para a nossa função original para mostrar para vocês imagem. Contradomínio é tudo que está aqui no conjunto B. E a imagem é
tudo que está no conjunto B e que recebe uma seta. Então, por exemplo, essa função f. O domínio da função f é o conjunto A. Então, o domínio de f é igual a A. Vou botar aqui, olha, domínio. A gente escreve assim, ó, domínio de f. O nome da função é f, então o domínio dela a gente se refere dessa forma. O domínio de f é igual a A, que é igual a menos 1, 0, 1, 2 e 3. O contradomínio de f, a nomenclatura é essa, ó, CD, de contradomínio de f, é o conjunto B, formado pelos elementos menos 2, menos 1, 0 e por aí vai. Agora, a imagem de f a gente representa dessa forma aqui, ó, um i com m minúsculo, entre parênteses f. A imagem de f é o conjunto menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Por que esses números? A imagem de f é todo elemento que está no contradomínio e que recebe uma seta. Isso que é a imagem. Então, contradomínio é todo elemento que está no conjunto B, imagem, todo elemento que está no conjunto B e que recebe uma seta. Agora nós vamos estudar o comportamento da função no plano cartesiano. Essa aula de hoje é uma aula da playlist de funções do canal. Na primeira aula dessa playlist eu falei sobre par ordenado e ponto cartesiano. Agora nós vamos ver na prática aqui, par ordenado e ponto cartesiano, plano cartesiano. Então agora nós vamos representar aqueles elementos que nós vimos na função lá em cima no plano cartesiano. O eixo x no plano cartesiano é o eixo do domínio da função e o eixo y é o eixo da imagem da função. Os elementos do domínio estão no eixo x e os elementos da imagem estão no eixo y. Na aula anterior, nós estudamos plano cartesiano e par ordenado. É um pré-requisito para essa aula. Caso você tenha alguma dúvida sobre como funciona o plano cartesiano par ordenado, volta lá ver a aula anterior aqui da playlist de função. Então, o domínio daquela função, domínio de f, eram os números do menos 1 ao 3. E a imagem de f eram os números do menos 2 ao 2. Ah, mas não tinha o 3 também lá? Tinha, mas o 3 fazia parte do contradomínio. Aqui nós estamos trabalhando somente com o domínio e com a imagem. E a função f é essa função aqui, ó, f definida como y igual a x menos 1. Então, nós temos aqui o domínio, formado pelos números menos 1, 0, 1, 2 e 3. A imagem, que é o y, formado pelos números menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E a função f, e a regrinha, que é y igual a x menos 1. Daqui, dessa regrinha, nós podemos estabelecer aqui quais são os pares ordenados que compõem essa função. Lembra lá de par ordenado? O que é o par ordenado? É um par x e y. Cada par ordenado representa um ponto aqui no plano cartesiano. Primeiro ponto desse par ordenado, nós podemos chamar o ponto de A. Primeiro x é o menos 1. Se x é menos 1, o y não pode ser qualquer valor. O y tem que obedecer à regra x igual a menos 1. Se x é menos 1, o y é menos 2, porque menos 1 é menos 2. Ponto B agora, segundo par ordenado aí do nosso plano cartesiano. X igual a 0. Se x é igual a 0, y é menos 1. 0 menos 1 é menos 1. Terceiro ponto, ponto C. X igual a 1. Se x é igual a 1, y é igual a 0. Quarto ponto, ponto E.
x igual a 2. Se x é igual a 2, o y é igual a 1. Quinto ponto, ponto F. X igual a 3. Se x é igual a 3, o y é igual a 2. E pode ter o ponto G, x igual a 4, y igual a 3? Não pode, porque o domínio da função é esse daqui. Então, esses são os pares ordenados. E como nós vamos representar esses pares ordenados aqui no plano cartesiano? No eixo, o ponto A, ele é composto pelas coordenadas menos 1 e 2. X igual a menos 1, y igual a menos 2. O menos 1 no eixo x está aqui. Como que a gente representa esse ponto? A gente faz uma reta pontilhada aqui no menos 1, uma reta pontilhada vertical, cruzando o eixo x aqui no menos 1. E no eixo y, a gente faz uma reta pontilhada na horizontal, cruzando o menos 2. Aqui, ó. Então vai ficar assim. Essa reta pontilhada aqui, horizontal. Então, no eixo x, o ponto é menos 1, então a reta vertical passando pelo menos 1. No eixo y, o ponto é menos 2, então a reta horizontal passando pelo menos 2. E aonde essas retas se cruzam é o ponto A. Ponto B, 0 e menos 1. X é igual a 0. O 0 está bem aqui. Se eu fizer uma reta pontilhada aqui na horizontal, vai ficar assim. A reta pontilhada ela vai passar bem em cima aqui, ó, do eixo do plano cartesiano. Não tem problema. Não sei se está dando para ver aí, mas eu fiz a reta aqui, ó, em cima desse eixo. E o y é menos 1. Então, a reta pontilhada aqui. Ó. Nesse caso desse desenho, nem precisa fazer a reta pontilhada, porque ela já está com essas marcações. Esse plano cartesiano já está com essas marcações aqui. Ó. Você pode seguir a marcação, ver aonde se cruza e fazer os pontos. Eu estou fazendo aqui a reta pontilhada, mas para uma questão de didática. Então, aonde que essas retas se cruzam? Aqui e aqui. Então, aqui é o ponto B. Ponto C, x igual a 1, y igual a 0. Aqui no x igual a 1, a gente faz a reta pontilhada. Ó. Y igual a 0. 0 está bem aqui. Só que a reta pontilhada do y é uma reta na horizontal. É uma reta que vai cruzar o eixo y, formar um ângulo de 90 graus com o eixo y. Aonde elas se cruzaram? Ó, bem aqui. Aqui é o ponto C. Opa, aqui na ordem das letras eu pulei o D, mas não tem problema não. Eu posso dar o nome que eu quiser, os pontos. Geralmente a gente nomeia com letras maiúsculas. C é. Ponto E, 2 e 1. Então, x igual a 2, eu faço a reta pontilhada aqui. Y igual a 1, reta pontilhada aqui no y. Aonde elas se cruzam? Ponto E. Ponto F, x igual a 3, y igual a 2. No x igual a 3, ó, faço a reta pontilhada aqui. Y igual a 2, reta pontilhada aqui. Se cruza aqui, aqui é o ponto F. Nesse caso da função, o gráfico é exatamente assim. A gente não liga os pontos, igual a gente está acostumado a ver. Ah, mas quando que a gente liga os pontos? A gente liga os pontos quando o conjunto for o conjunto dos números reais. Porque o conjunto dos números reais, entre 0 e 1, existe infinitos números. Infinitos números aqui. Se a gente for traçar reta em cada um desses infinitos números, aí sim a gente poderia ligar os pontos. Se esse conjunto aqui fosse o conjunto dos números reais e não dos números inteiros, esse domínio e essa imagem que a gente viu aqui, ó, são números inteiros. Mas se o domínio fosse todos os números reais do menos 1 ao 3, e a imagem todos os números reais do menos 2 ao 2, aí sim a gente não iria fazer esse gráfico desenhando aqui menos 1, menos 1,1, menos 1,2, 1 por 1, não. A gente faz com alguns e ligaria os pontos. Liga os pontos com números inteiros, é assim que a gente traça o gráfico da função. E vocês lembram quando a gente viu as funções lá pelos diagramas de conjunto, dessa forma aqui, ó? Quando a gente viu as funções dessa forma aqui, eu falei para vocês qual que é a regra de função. De cada elemento do conjunto A só pode sair uma seta para o elemento do conjunto B. E todos os elementos do conjunto A obrigatoriamente tem que sair uma seta. Ou seja, se sair duas setas não é conjunto, e se tiver algum elemento saindo nenhuma seta também não é conjunto.
Como que isso fica no plano cartesiano? Essa regrinha aplicada aqui no plano cartesiano, para a gente olhar um gráfico e saber identificar se esse gráfico é um conjunto ou não. Eu vou apagar então aqui isso que foi feito para mostrar para vocês. Se o gráfico da função fizer um negócio assim, tipo uma reta, isso é uma função. Por quê? Qualquer linha paralela, qualquer linha vertical que eu traçar aqui, ó, passando pelo eixo x, ela vai encostar aqui no gráfico da função, e a linha horizontal, que vai vir pelo eixo y, a gente encontra a imagem da função aqui, ó, por aqui. Então, aqui no caso, nós temos esse ponto, x igual a 1, y igual a 1,3, mais ou menos. E para cada ponto que a gente fizer isso no x, que a gente traçar aqui uma reta paralela, aqui, uma reta vertical, passando aqui pelo eixo x e cruzando o gráfico, só vai ter um ponto válido aqui, no eixo y. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês agora. Essa função aqui, que faz esse gráfico, tipo uma parábola. Esse gráfico aqui também é uma função. Porque para cada reta que eu passe, cada reta vertical que eu faça, ela só tem uma imagem aqui no eixo y. Não tem nenhum outro ponto que tem uma imagem com o eixo y. Isso representa uma seta saindo do domínio e indo para a imagem, e encontrando um elemento da imagem só. Agora eu vou dar um exemplo para vocês do que não seria uma função. Olha o que acontece no x igual a 1. Eu vou traçar uma reta aqui no x igual a 1. Ó. E aí, para o x igual a 1, eu vou ter o y bem aqui, ó, igual a 1,8 mais ou menos. E vou ter também um outro y aqui, ó, igual a menos 1,4, mais ou menos. Isso, pela representação de conjuntos, é como se eu tivesse uma seta saindo aqui do 1 e indo aqui, para esse número, 1,8. E uma outra seta saindo do 1 e vindo aqui para esse número, 1,4, menos 1,4. E a gente viu que não pode duas setas sair de um único número. Então, a forma para você reconhecer se é uma função, só de olhar para o gráfico já dá para saber se é uma função ou não. Como que é o macete para a gente saber? Se eu tenho uma função com essa aparência aqui, ó, qualquer reta vertical que eu traçar, ela só cruza o gráfico em um ponto, tá vendo? Nenhuma parte dessa reta cruza o gráfico em dois pontos. Então, isso é uma função. Um exemplo agora do que não seria uma função. Isso aqui, ó. Isso não é uma função, porque eu consigo traçar retas verticais que cruzam o gráfico em dois pontos. Ó, essa reta vertical cruzou o gráfico aqui e aqui. Então, isso não é uma função. Isso é um gráfico, mas não é uma função. Não é considerado uma função. Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar nos comentários. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse assunto. É muito importante que você assista a próxima aula dessa playlist. Vou deixar o link da playlist toda aí na descrição. E a forma que você tem de contribuir com o meu trabalho é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente!